Bem, para começar aqui, o vizinho está fazendo uma reforma, começou uma reforma hoje, então se vocês ouvirem as marteladas, tem gente aqui quebrando tudo do lado. Ontem, o Flávio Rico, colunista do UOL, publicou uma reportagem dizendo o seguinte: bastidores da PAN, Marco Antônio Villa suspenso e Moura Brasil deve sair. E ele fala aqui sobre uma dança das cadeiras na Jovem Pan. E por que isso importa? Por que isso nos importa? Bem, primeira coisa é porque a Jovem Pan é uma rádio majoritariamente bolsonarista, então você tem vários programas que passam pano para o Bolsonaro ou defendem abertamente. É uma emissora bastante popular no Brasil e muita gente se informa através dos jornais ou dos programas da Jovem Pan. Então, de tempos em tempos, a gente vem aqui analisar certos debates que se dão lá, certas brigas que se dão lá, arranca-rabos que se dão lá, porque, de fato, muita gente ouve e muita gente se informa através da Jovem Pan, seja no carro de manhã, ouvindo na rádio, seja pela própria internet, porque se você acompanhar certos programas aqui, você vê que tem uma grande audiência. Então, é importante a gente comentar assim, do mesmo modo como a gente comenta notícias de outros veículos também, da Folha de São Paulo, da Veja, do Jornal Globo, da TV Globo, da Record, ou seja, analisar esses vieses da imprensa ajuda a compreender também como se compõe o imaginário do brasileiro, porque muita coisa que as pessoas reproduzem posteriormente vem através da imprensa, vem através desses canais bolsonaristas, das redes sociais, ou seja, de diferentes modos que você aí em casa consulta a informação e passa a pensar a política e o Brasil a partir disso. Então, começando pelo Marco Antônio Villa, porque a gente comentou aqui essa semana passada mesmo, pois estava rolando um boato de que o Villa teria sido demitido após bate-boca com Rodrigo Constantino no programa deles, que é o Jornal da Manhã. Se vocês se lembram, teve um bate-boca bem feio entre os dois no último programa que o Villa participou. O Villa disse que não aguentava mais, que não ia aceitar esse tipo de coisa. A impressão que dava é que ele tinha realmente pedido as contas e caído fora. Muita gente não entendeu por que ele voltou para a Jovem Pan, porque já tinha acontecido isso antes, ele já tinha sido posto na geladeira por causa de críticas ao Bolsonaro, e agora, nesse programa, ele estava tendo embates frontais com o Constantino, que é alguém que também vive no mundo de delírio, que compartilha interpretações da realidade que não tem nem pé nem cabeça, deve ser um suplício mesmo ter que conviver com alguém como o Constantino, e nesse caso o Villa sumiu do programa, e agora, de acordo com o Flávio Rico, ele foi suspenso. E o segundo caso, que é o Felipe Moura Brasil, que era o diretor de jornalismo da Jovem Pan, que a conversa que surgiu aí é que ele foi demitido. A Jovem Pan se pronunciou e disse o seguinte: o Felipe Moura Brasil não foi demitido. Ele não quis renovar o contrato que acaba no dia 24 agora desse mês de fevereiro. Não era compatível trabalhar na revista Cruzoé, apresentar o programa e ser diretor de jornalismo. Agora com a TV Jovem Pan tem que ter dedicação total e isso não era compatível. Pedi para ele ficar no programa Os Pingos nos Is e estou esperando a decisão final dele. E sobre o Marco Antônio Villa disseram o seguinte: o Villa ficou nervoso e brigou com o Constantino, que também brigou com o Villa, e aí ferrou tudo. Gosto muito do Villa, tanto que o convidei para voltar. Estou pensando num novo programa que ele possa apresentar, mas só em março, porque agora é carnaval e ainda estamos decidindo sobre os novos programas que estrearemos em 2020. Então, segundo o presidente da Jovem Pan, a saída do Felipe Moura Brasil foi voluntária, ele não quis renovar o contrato, vai manter outros trabalhos em outros veículos e o Marco Antônio Villa sai na geladeira, sai de castigo no cantinho. E para você ver como funciona o espírito do Jovem Pan, como é de fato uma emissora de rádio que, em sua essência, veicula o bolsonarismo e ideias extremistas de direita, quem está substituindo o Villa agora no Jornal da Manhã é o Augusto Nunes, o covarde, o mesmo jornalista que deu soco na cara do Glenn Greenwald numa entrevista na Jovem Pan. E isso foi tão absurdo, gente, a situação foi tão inconcebível, e mais inconcebível ainda você ter o mesmo repórter ainda trabalhando na emissora, ainda trabalhando na rádio. Porque pensa o seguinte, você vai numa padaria e a funcionária da padaria, a balconista, dá um murro na cara de um cliente. Você vê a cena acontecendo. Todos ficam revoltados. O que é isso? O que aconteceu aqui? Dia seguinte você volta lá e está a balconista lá trabalhando ainda na padaria. Passa um tempo, a balconista vira gerente da padaria. O que aconteceu no programa Pânico do Jovem Pan, com o Augusto Nunes dando um soco no entrevistado, além de ser algo completamente antiético, imoral na verdade, desrespeitoso com os ouvintes, desrespeitoso com o entrevistado, desrespeitoso com a bancada da Jovem Pan, além de ser completamente desrespeitoso, é inaceitável que esse sujeito esteja trabalhando ainda. Sinceramente, que tipo de segurança um entrevistado tem lá de chegar, ser entrevistado pelo Augusto Nunes e contrariar o Augusto, o covarde, e não levar um soco na cara? Então isso representa muito bem a postura editorial da Jovem Pan.
Tem uma discussão entre o Villa e o Constantino, como eu disse, alguém completamente delirante, desconectado do mundo real. Villa, embora haja uma série de críticas sobre ele, eu nunca vi, quando ele fala de história pelo menos, ele falando alguma coisa muito absurda. Está de acordo com as visões mais consensuais sobre a história. Então você tem uma pessoa que propaga visões conspiratórias da realidade e um professor de história, e quando tem um embate entre os dois, quando tem uma discussão entre os dois, quem fica no programa é o teórico da conspiração, é a pessoa delirante, e o historiador é retirado. E daí no lugar dele é posto um agressor, um jornalista que agride entrevistados. Então, como eu disse, isso reflete muito a proposta do Jovem Pan. O que eles querem passar para a audiência deles, para o público deles. Que a violência, por exemplo, não apenas é legitimada, como ela é recompensada. Se você bater numa pessoa, no esquerdista, por exemplo, numa pessoa em quem você discorda, você vai ser promovido na emissora. E a saída do Felipe Moura Brasil, muitos especularam que pudesse ter a ver com as críticas que ele faz ao Bolsonaro, mas no final das contas é só para inglês ver também. Ele pode até criticar o bolsonarismo, ele pode até criticar as milícias virtuais bolsonaristas, como ele fez um artigo para a Cruzoé, um artigo bem longo, expondo quem faz parte, quem integra as milícias do Bolsonaro. Mas na prática, o Felipe Moura Brasil, ele é um olavista. Ele é um discípulo do Olavo de Carvalho, ele é alguém que escreveu o prefácio do livro do Olavo de Carvalho, ou seja, ele é alguém que compartilha os mesmos ideais do Olavo de Carvalho. E desse grupo também que está no poder. Ele pode discordar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um sujeito pavoroso, uma aberração, mas no final das contas é o tipo que critica o Bolsonaro e passa pano para o Paulo Guedes, passa pano para o Moro. É o tipo que vai apoiar o Moro caso ele se torne candidato à presidência. Ou seja, é alguém que consegue fazer um malabarismo de descolar presidente do seu governo, o que também é um absurdo completo. E no final dos contos, o que a gente tem visto também é justamente a proposta de guerra cultural que o Olavo tanto propõe. E para você entender melhor isso aqui, leia o livro que eu escrevi com a Elise de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, está em venda em todo o Brasil, nas livrarias, na Amazon, confiram, porque a gente mostra isso. Qual é a meta do Olavo de Carvalho? E esses discípulos do Olavo de Carvalho, que inclui também o Constantino, embora o Constantino tenha brigado com o Olavo de Carvalho, mas no final das contas o pacote ideológico é o mesmo, essas pessoas ocupando diferentes postos agora na imprensa, na política, faz parte do projeto de dominação cultural do Olavo de Carvalho. Faz parte disso. Tem ocorrido de maneira mais ou menos espontânea, mas, por exemplo, você ter Constantino no Jovem Pan, você ter o Adrilles no Jovem Pan, você ter agora o Felipe Moura Brasil na Cruzoé, ou em outros veículos, você ter pessoas na Globo, na Record, na Bandeirantes, ocupando diferentes espaços, nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, esse tipo de controle que eles querem fazer agora, que é justamente a intenção do Olavo de Carvalho, tem a ver com um projeto de transformação da mentalidade dos brasileiros, da propagação desse tipo de conservadorismo tosco brasileiro, um conservadorismo agressivo, violento, intolerante, e que no final das contas é apenas mais um projeto de poder na mão de pessoas completamente insanas, que estão no governo e que estão também na mídia agora, ocupando esse espaço na mídia. E aos poucos, gradualmente, vão ocupar também espaço nas universidades, que é o que eles querem também. Seja destruindo a universidade pública, ou seja, enfiando essas pessoas na universidade, de algum modo. Então no Jovem Pan eu não vejo esse remanejamento dos funcionários ali como se fosse algum tipo de remodelação do projeto político que eles tenham, ou do viés político deles. Não, faz parte de um grande esquema mesmo de transformação cultural. A Jovem Pan, ela é bolsonarista, ela é olavista, o Felipe Moura Brasil é olavista. Ficando ou não na Jovem Pan, eles vão continuar defendendo as mesmas ideias, vão continuar se infiltrando. E esse é o maior risco, na verdade, porque os agentes políticos eles vão e voltam. Estão 4 anos no poder e depois vão embora. Toma a presidência e depois vão embora, vem outro grupo. Mas esse controle ideológico, cultural que eles querem implementar, que como eu disse é um projeto de fato do Olavo de Carvalho, e ele diz isso abertamente, não é nenhum segredo, esse projeto de dominação cultural deles é algo que eles têm como meta a longo prazo. Ou seja, para que daqui 50, 100 anos, essas pessoas, esse tipo de ideais, são parte da cultura brasileira. Embora já faça parte, de certo modo, né? Certos elementos culturais, por exemplo, de intolerância, de perseguição de grupos, de bandido bom, bandido morto, isso já é inculcado na mente brasileira há muito tempo e que tem a ver com esses ideais extremistas de direita. Quando eles dizem por aí que o brasileiro é conservador, de fato, uma grande parcela do brasileiro é conservador em certos sentidos, em certos princípios. Pode ser liberal, pode ser progressista em certos aspectos, mas no pacote geral, de fato, é conservador. E isso parte por toda uma educação religiosa, por toda uma formação cristã que defende certos valores. Também tem a ascensão das igrejas neopentecostais no Brasil, que também traz, avança esse tipo de pautas conservadoras. Ou seja, você tem de fato um programa que é a longo prazo e que vai continuar impactando o Brasil durante muito tempo. Talvez não o olavismo de sua forma mais pura, mas certamente de outros modos
com outros elementos, isso vai continuar se infiltrando no Brasil, sim. Não tenho grandes expectativas de que, sei lá, em 10, 15 anos a gente retorne à normalidade. Eu acho que a normalidade já deixou de existir. Ou aquilo que a gente entendia como normalidade, né? Porque também isso é extremamente relativo. Esse novo Brasil agora sinaliza para o futuro do Brasil também. Talvez a gente tenha que se habituar agora com esse obscurantismo conceitual, religioso, político que vem para ficar. E certamente essas figuras na mídia terão mais impacto ainda do que já tem. Não havia antes essa hegemonia esquerdista na imprensa, isso é uma grande bobagem, mas de fato você tinha, em certos veículos, um viés muito mais aberto, muito mais tolerante, muito mais progressista. Mas isso agora está em retrocesso e pode ser que leve muito tempo para retomada desse tipo de valores. Então eu quero saber de vocês aqui, primeiro sobre essa dança de cadeiras na Jovem Pan agora, com o Vila Geladeira e o Felipe Moura Brasil saindo da emissora ou ficando apenas em um programa, o que isso indica para você? E também sobre esse projeto que eles têm de dominação desses espaços culturais e intelectuais, se eles vão conseguir conquistar esses espaços ou não. E mais do que isso, como enfrentar, né? Como enfrentar essa tomada? Se é que é possível fazer isso, né? Eu não sei se é possível. Eu acho que a gente vai ter que realmente continuar o trabalho de formiguinha aqui, dia após dia, tentando manter certa sanidade, tentando manter o debate aberto, mas de fato me parece uma marcha meio que incontrolável. Me diga o que vocês pensam aí. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!